Saudações, caro telespectador da NCV. Estamos entrando para a sua casa para mais um programa Semanário Esportivo. Agradecer mais uma vez pelas vossas visualizações, vossos likes nas redes sociais, YouTube, Facebook, que tem estado a fazer com que o programa cresça e atingir patamares nacionais e internacionais. Hoje teremos uma conversa muito interessante aqui no nosso estúdio, com um convidado também muito interessante, ele que tem 25 anos de carreira como árbitro assistente de futebol, 5 anos como árbitro assistente internacional de futebol, foi candidato à presidência da Associação Provincial de Sofala em 2023 e em 2024 esteve no Teste África de Chimoio como diretor desportivo. Estamos aqui hoje, nada mais nada menos, com o ilustre Dimo Patrício. Sou Dimo, sinto-se cumprimentado aqui no nosso estúdio para esse debate interessante. Bem, muito obrigado pela esta oportunidade. Portanto, estou feliz por estar nesta casa, que é pela primeira vez que eu venho para aqui e sinto mais à vontade e com uma televisão jovem e com um crescimento fantástico. Muito obrigado, ilustre. Mesmo para iniciar com a nossa conversa aqui no estúdio, o ilustre Dimo tem um percurso invejável no desporto moçambicano. Estamos a falar praticamente 25 anos como árbitro profissional. Não é fácil, 25 anos aqui em Moçambique, estar como árbitro profissional e depois entra em outra fase também do desporto, como um dos candidatos em 2023 como na presidência da Associação Provincial de Futebol de Sofala. E em 2024 esteve no grupo desportivo Teste África de Chimoio como diretor desportivo. É muita coisa no ramo futebolístico, vamos dizer assim. O que é que cativou o ilustre Dimo a entrar no futebol moçambicano? Bem, muito obrigado. Eu cresci num bairro Canabeira, e concretamente na Ponta G, onde tínhamos a possibilidade de irmos jogar futebol na praia e fazíamos quadriculares com certas equipas, certos bairros. Portanto, foi um crescimento fantástico. E de lá para cá começou este sonho de lutar para entrar na arbitragem nacional. Portanto, como costumo dizer, que o meu nome confunde-se com a arbitragem nacional. Quando se fala de uma arbitragem, o Dimo Patrício está presente. Portanto, em poucas palavras, foi um percurso muito difícil, mas o sonho bateu-me até chegar a este ponto. Muito certo, ilustre, muito certo. Mesmo ilustre para dizer, na área da arbitragem há muitos desafios, não só não digo no passado, assim como presente e assim como para o futuro. Como um dos fazedores na arbitragem durante esse percurso, o que viu das mudanças que houve do passado para o presente? Bem, é fantástico, porque as mudanças sempre vão surgir e nós temos de estar preparados para certas mudanças. E muitas das vezes a maior parte da juventude não está preparado para mudanças. E eu, quando entrei na arbitragem em 2007, tinha exatamente essas ideias, que qualquer dia as coisas iam mudar. E depois o meu percurso foi correndo e fiz a formação aqui na Associação Provincial de Futebol em 2007 e depois comecei a correr com a arbitragem. Quando chegou em 2009, eu sou selecionado para representar o país na África do Sul, que é um torneio de COSAF, onde que existem vários clubes ou várias seleções do país, e Moçambique estava integrado num dos grupos mais difíceis, e eu, como selecionado na arbitragem, como o único moçambicano a liderar o projeto Moçambique, eu estava lá em 2009. Portanto, foi um desafio fantástico. Conheci vários árbitros a nível de África, árbitros com qualidade, porque nessa altura eram árbitros com talentos e eram um dos árbitros selecionados. Portanto, foi fantástico e, graças a Deus, eu cheguei até as meias finais e depois não consegui apitar a final, porque existiam lá alguns critérios. Portanto, éramos cerca de 50 árbitros da África e eu consegui lutar até chegar às meias finais, e a única coisa que não consegui era apitar esta final em 2009. Portanto,
foi exatamente isso. Que o percurso, mais ou menos, na arbitragem durante os 25 anos. Bem, foi fantástico, porque depois de 2009 já era arte nacional. Comecei a ser arte nacional a partir de 2009, por aí, eu já era arte nacional. Eu nunca decidi uma categoria, eu sempre lutei para que mantesse a minha estabilidade em termos de arbitragem. Em 2009, nesta altura, já era um árbitro falado a nível de fala e era uma referência com muito talento. E depois acabei tendo a sorte de apitar alguns jogos internacionais. Eu fiquei como árbitro FIFA há cerca de 5 anos e depois de 5 anos, como sabem, que a FIFA tem muitas exigências e, para além de trabalho básico, trabalho duro, testes físicos. Então, e depois o tempo ditou-me que as responsabilidades eram maiores, eu também tinha outras responsabilidades, então é difícil gerir essas coisas, emprego, arbitragem, tudo era muito complicado, mas a sorte bateu-me e tive várias oportunidades na arbitragem, né? Conheci várias pessoas e são essas pessoas que hoje eu respeito com um espírito de amizade. Ilustre Dimo, mesmo nesse que estive a falar árbitro nacional, árbitro FIFA, gostaríamos de saber mais ou menos onde está a diferença um árbitro nacional, um árbitro FIFA. Quem sabe as pessoas em casa não entendem muito bem, pensam que ser árbitro é árbitro, mas existe ali alguma particularidade, alguma diferença? Sem dúvida que existe alguns requisitos. Você pode ser um árbitro provincial, em que vais fazendo jogos provinciais nas suas províncias, né? E depois saltas de uma categoria, que é o árbitro nacional, que é para fazer jogos de moçambola, né? Aqueles todos os árbitros que estão a apitar jogos de moçambola são árbitros nacionais de certas províncias. Elas são selecionadas como os melhores das províncias e têm o estatuto do árbitro nacional. Mas depois tem outro percurso que é árbitro internacional, que já vai começar a fazer jogos entre continental, ou seja, saindo do Moçambique, seu país para outro país, é outro estatuto, é o estatuto máximo a nível da FIFA. Portanto, é o ponto mais alto de um árbitro. São esses objetivos que todo árbitro luta para chegar a este ponto, mas não é tão fácil gerir esta categoria de árbitro, o estatuto do árbitro internacional, porque existe muita exigência. Portanto, nós aqui em Moçambique temos árbitros, sim, de facto, nacionais, temos árbitros provinciais e temos árbitros internacionais. E como vê, um dos exemplos, temos um espelho nosso a nível de arbitragem, é o Celso Salvação, que é árbitro internacional, e tem o Arsénio Marangula. São elementos chaves de um país, são símbolos de um país. E depois temos outros árbitros que estão em crescimento. Portanto, a diferença é essa, é de fazer jogos noutro país, que é árbitro internacional, e fazer jogos no seu país, quarto nacional, e fazer jogos de camada pequenas, que é campeonatos provinciais, por exemplo, esses campeonatos que estão a ocorrer agora, que eu só fala, é basicamente isso mesmo. Muito certo, Ilustre. Ilustre, ainda falava um pouco da arbitragem, do passado, do presente, quais são os desafios de um árbitro, vamos dizer assim, não sendo nacional, assim como FIFA, quais são os desafios que um árbitro encara e deve superar? Primeiro é o nível acadêmico. Como sabe, para ser árbitro precisa exatamente conhecer ou precisa de frequentar a escola. Este é o princípio de um árbitro. Não basta você precisar ser árbitro, mas não ter o nível. Então, este nível acadêmico que o arbitragem pode conhecer e dar certo. E existe muita exigência para ser árbitro. Não é tão fácil, não é uma tarefa fácil. Existem testes físicos, existem testes escritos. Então, são muitos elementos até chegar a uma categoria de nacional. Portanto, são vários desafios. E esse desafio nós temos que deixar muita coisa, sobretudo vícios, para atingir aquele ponto. Se tiveres vícios, podes ter a certeza absoluta que não vais chegar até o árbitro internacional. Muito certo, Ilustre, muito certo. O Ilustre, vamos passar para 2023.
O ilustre, acredito que já não estava como árbitro a executar as funções, acredito eu, e candidata-se à presidência da Associação Provincial de Futebol de Sofala. Não foi possível conseguir a vitória, mas esteve ali, demonstrou garra, demonstrou que tinha um projeto, tinha uma ideia, que se fosse o vencedor iria implementar e estava convicto que era possível fazer mudanças no futebol a nível da província. Como é que viu essa situação em 2023? Sem dúvida foi uma grande experiência. Eu já nesta altura não vivia nesta província, eu vivia no Maputo, portanto eu vivi 4 anos no Maputo e adquiri muitas experiências em Maputo e depois vivi em Nampula. Provavelmente esteve ausente desta cidade cerca de 7 anos, porque uma parte vivia em Nampula, que era diretor regional de transporte a nível, para quem não conhece, a nível da Zona Norte. Eu era diretor regional e fiquei lá por 3 anos. E depois fui a Maputo de uma outra transferência em que aprendi o que é trabalhar no desporto. E quando vim para cá não era tão experiente em concorrer, porque foi um dos primeiros candidatos a meter a candidatura na Associação Provincial de Futebol, com um projeto muito fantástico, com uma visão do futebol diferente, mas tinha lá elementos fundamentais, que eram elementos chaves, que já estavam na associação, como o atual presidente da Associação Provincial de Futebol, e tínhamos lá também o presidente em exercício, que é o Ismail, e tínhamos lá o secretário-geral da associação, que era o Sr. Neto. Também como concorrente. Como concorrente, e eu era uma pessoa, de facto, não com muita bagagem, mas eu tinha uma curiosidade de pôr um desafio, e depois fomos até as urnas. Os resultados saíram porque, na verdade, esses 3 elementos já faziam parte do projeto da associação e eu era como visionário para ver se podia pressionar outros candidatos a concorrer. Foi daí onde que apareceram mais 3 candidatos, que é o Joaquim Mateus, que atualmente é o presidente da Associação Provincial de Futebol. Exatamente, está a fazer um belíssimo trabalho. E depois tínhamos esse, que era o secretário-geral, também do mesmo elenco. E depois tinha mais o presidente, também do elenco. Que estava a concorrer novamente para poder... Então, eu estava a correr com 3 elementos chaves de uma associação, eu como sendo um jovem, e de facto os resultados foram aqueles. Prefiro não voltar a falar desse acontecimento, porque são situações que aconteceram e fica para a história. O nome ficou gravado, que o Gimo Patrício houve um tempo que concorreu. Isto para mim foi muito importante a nível da província de Sofala. Mas o fator de não ter ganho a presidência não quer dizer que não pode dar sugestões, não há aquele contacto. Acredito que, em prol do desporto, todas as ideias são bem-vindas. Acredito que ainda tem feito contacto com a Associação Provincial de Futebol de Sofala, não só. Acredito que tem também contato de outras pessoas do amante de futebol que vão dialogando para a melhoria do futebol. O ilustre, nesse contexto, na sua ideia, como é que vê o desporto aqui da nossa província de Sofala? Bem, como sabem, que continuamos com déficit de elementos chaves para entrar no Moçambola e eu tenho a certeza que o Sofala ainda precisa de muito trabalho, principalmente na área da arbitragem, porque existem clubes grandes aqui, como Liga de Sofala, desculpa a publicidade, o Teixo do Pungo, o Futebol da Beira também, que tem aparecido muito bem. O clube que está com um projeto grande, mas futebol é dinheiro. Não basta, os nomes já não fazem, moleque. O futebol é dinheiro. Investimento. É investimento. Se nós percebermos, se esses clubes estiverem ligados a algumas empresas que depois vão injetar o dinheiro, podes ter a certeza que te vão sair. Mas o que acontece é que os mesmos clubes estão com déficit financeiro. Como é que se um clube com déficit financeiro, sem uma contabilidade organizada, possa chegar ao campeonato nacional? E é muito difícil. Temos que investir os árbitros, ok? Para que possam fazer arbitragem
correta, percebe? São esses elementos todos. Mas eu vejo o futebol a nível de Sofala precisa ainda de muita injeção financeira. Porque se formos a ver dois clubes a nível de Sofala, se calhar quando falamos dos clubes, não estou a querer tirar o Ferroviário, que já tem um patrocinador nato, um patrocinador físico, que é o CFM. Que dá o suporte Que dá um a toda a camada de desporto logicamente. ferroviário. Mas quando a gente percebemos, quando fomos a pegar, por exemplo, um textil de Pungua que envolve muita massa, os adeptos estão lá, vamos perceber que o texto de Pungua não tem esse elemento, que é este patrocinador, dentro do texto de Pungua. Então, daí começam já a haver algumas dúvidas como vai manter o Moçambola. É verdade que foi campeão em 1981, mas já foi há muito já tempo. foi. Nessa altura existia lá uma fábrica que suportava algumas despesas ligado Ao clube. ao clube. E que não eram despesas que hoje em dia os clubes têm tido. Então, um clube de um Moçambola, só para teres uma ideia, assim, um jeito rápido, ela precisa de lutar para manter o Moçambola cerca de 25 milhões de meticais. Temos o caso do Breira, que acabou por desistir em todas as competições por falta de investidor. Desculpe a expressão, mas eu não conheço a política que existe lá. Eu sei que os donos do Breira entenderam que devia haver desistência. Na minha opinião, pode ter razão. Porque 25 milhões para manter uma estrutura, não falta, tens que ter camada de formação, tens que ter outras modalidades, futebol feminino. Então, um clube não vive só do futebol. O que nós estamos a nos enganar, nós vamos ver um clube que só está a movimentar aquilo que chamamos de futebol 11. E sénior, vamos dizer, sénior. Sim. Mas eu pergunto, futebol feminino lá não existe às vezes. Júnior não existe campeonatos relativos, que é o campeonato júnior, não existe campeonatos fortes de... Então, há muitos elementos que de facto nós temos que pensar, não deixar o governo pensar. Nós, fazedores de futebol moçambicano, temos que começar a pensar o que é que nós queremos no futebol. Porque não faz sentido. São 10 anos que se fala, continua num vazio que não tem expressão. Eu sou ferroviário, Logicamente. Sou ferroviário também não está numa boa época. É um caso caricato. Não tem dúvida, Ilustra, não tem dúvida. O que nós estamos a dizer é que os clubes precisam de uma injeção. Eu não sei onde vão buscar o dinheiro, não sei, mas elas precisam de um patrocinador para que isso comece a andar. Caso contrário, só vamos chorar todos os anos, falhamos Moçambola, falhamos isso, vamos investindo tanto dinheiro, não temos resultados. Futebol é dinheiro. E Ilustre, quanto à sua opinião em termos de infraestrutura, estamos falando de campos de futebol, dizem que também é um outro calcanhar daqueles que a província de Sofala tem para massificar ou motivar mais equipas a participar. Sem dúvida. E se não tens infraestrutura, como vais fazer o futebol? Temos campos pelados que o futebol feminino e formação tem usado. Como é que vais fazer o futebol se não tens infraestruturas? Não tens uma contabilidade organizada. Não tens elementos fundamentais que possam estar aí. Olha, eu não quero tirar mérito do trabalho do ferroviário. Podemos pensar que porque tem um patrocinador, mas tem elementos chaves que todo o departamento está a funcionar. Mas agora, se nós queremos fazer um futebol e não temos infraestrutura, quando falamos de infraestrutura, só para termos uma ideia, estamos a falar de um campo. Não temos. Nós estamos a concorrer para o Moçambola, não temos o campo onde é que vamos jogar. Nós temos que ser como um futebol clube da Beira, que parou um instantinho, começou a construir uma infraestrutura. Embora eu não conheça, mas tenho ouvido falar que o futebol clube já quase no final. Ainda bem que o senhor sabe. É preciso vocês começar a projetar. São pessoas que estão envolvidas neste futebol. É isso que nós queremos. E depois aí começamos a atacar o campeonato nacional. Porque o campeonato nacional, logo a primeira vão te perguntar onde é que está a sede. E não tens a sede. Temos casos de clubes que têm de renome da província de Sofala, mas que já não têm Nós, Ilustre, precisamos mudar esse cenário que existe na província. Nós, os clubes, temos que mudar. Agora, onde que vamos encontrar os patrocinadores? Você que sabe. O que nós temos que fazer é mudar esse cenário de futebol e procurar investimento. Fazermos uma camada de formação.
vender estes jovens a muitos países interessados. Se você for a ver na Europa, por exemplo, vais perceber que todos aqueles que estão a jogar, por exemplo, na Espanha, são da camada de formação. A maior parte dos jogadores agora. Nenhum são jogador de que base. vai no. Olha, o talento que nós estamos a ver do V. O Renildo mandava, desculpa a expressão, publicidade, que hoje está a jogar no Atlético como uma das peças fundamentais. Não é fácil. Então, o Renildo vem de uma formação. E se ele não tivesse a formação, pode ter a certeza, Ilustre, não estaria a jogar no Atlético. Nem pelas passagens pelo Lille e o É Belenenses. isso que nós temos que perceber, nós temos que lutar. Nós é que temos que lutar para termos os nossos sonhos. Se a gente não lutar para os sonhos, ela não vai. É como você, por exemplo, tens o teu filho e não consegues procurar saber com o seu filho se está a estudar, não sabes que foi à escola. Se seja um pai assim, podes ter a certeza que o seu filho não vai à escola. Você tem que pressionar o seu filho durante a semana. Se não tens o tempo durante a semana, o final de semana, sábado, domingo, tens que pegar os cadernos dele para perceber o que é que ele está e tem que seguir até a escola dele, se ele vai à escola ou não. Caso contrário, vais ter teu filho final do ano ou meia de mês já tem PPF, porque você como pai não conseguiu estar aí em cima dele. Exatamente. Então você tem que ser exigente. É por isso que eu disse, a arbitragem tem que ter um presidente muito exigente, em que ele vai dar algumas ordens para que seja feito. Porque se você tem uma arbitragem que não tem um presidente exigente, são aqueles resultados que aparecem. E são situações de árbitros também que temos deparados. Não resta dúvida, eu não estou a falar porque tenho algum objetivo, não, eu sou comerciante. Mas eu vejo um presidente duro, as equipas também não vão jogar duro. E se tens um presidente de uma Copaf, por exemplo, que é o ponto físico muito fraco, podes ter a certeza que os árbitros também vão ser fracos. Tens um presidente de uma Copaf, de uma das cidades, que é o fraco, podes ter a certeza absoluta que vais encontrar um árbitro também fraco. Então é preciso pôr a mão dura para os resultados saírem. Muito certo, Ilustre. Saindo de 2023, vamos para 2024, onde, vamos dizer, no ano passado, onde o Ilustre acabou por assumir a pasta do diretor desportivo do grupo Teste África de Chimoio. O clube estava no Moçambola, na época passada. Como é que foi 2024 a nível desportivo para o Ilustre? Nessa pasta como diretor desportivo, sabemos que não foi uma tarefa fácil, visto que o Teste África também teve um ano de altos e baixos no Moçambola. Bem, antes de responder a esta pergunta, eu só queria dizer que eu não sou vivo de futebol. Eu estou a fazer mestrado numa das universidades aqui em Sofala. Portanto, eu tive a sorte de ser convidado com o senhor Alfredo Desma, na qual eu respeito muito a ele. O antigo presidente do é um presidente jovem com uma capacidade de pensar, mas as pessoas não perceberam o foco dele. Queria dar meus parabéns a ele. E eu fui para o Teste África com um contrato de 8 meses. E quando cheguei no Teste África, o Teste África vivia sem resultados. O Teste África tinha 0 pontos na classificação. Então, Em quinta jornada, o Teste África tinha 0 pontos. Eu tinha que trabalhar mente dos jogadores, que na minha área eu não fiz a psicologia, eu fiz ciência jurídica e investigação criminal. Eu tinha que trabalhar a mente dos jogadores. E os resultados começaram a sair. Quando eu cheguei no Teste África com classificação péssima, desculpa a expressão, estava no último lugar, com 0 pontos, eu o primeiro jogo ganhei. Fui tirar os pontos ao Bahia, que era treinado com o experiente, o Arthur Cimento. E começámos a ter resultados positivos. E eu tenho que agradecer a massa associativa de Manica. Desde já, muito obrigado, Manica, por ter me ajudado. E eu fiz crescer o clube numa situação em que estava numa situação mal. E ela começou a ganhar, começou a empatar. Os pontos começaram a vir, bons resultados também. Começaram a vir os resultados. Tivemos resultados que, se calhar, para mim, quanto a mim, nem esperava. Mas por causa do trabalho, por causa de pressão alta, os resultados começaram a vir. E foi aquilo que nós terminamos com
com 18 pontos. Foi 18 pontos que nós terminamos. Por causa desses 18 pontos, tivemos problemas no meio do caminho, questões financeiras. E nós, é aquilo que eu disse, nós não tínhamos um patrocinador. Que pudesse suportar as contas do Claramente. clube. E eu, sem patrocinador, consegui ter 18 pontos. Imagina se eu tivesse um patrocinador dentro do Test África. Muita coisa poderia ser diferente. Claramente, não resta dúvida. Nós podemos lutar, mas o Moçambola tem muitas exigências. Se não tiveres um patrocinador dentro do clube, vais ter problema de salários, vais ter problema com o staff, vais ter problema com a equipa técnica, vais ter problema com todos. Mas se tiveres um patrocinador, se o Test África tivesse um patrocinador que podia suportar só em salários, ilustre, podes ter a certeza que o Test África estaria a concorrer para lugares cimeiros. Se tivesse uns hotéis em que podiam ter contratos assim, de uma forma clara, do patrocinador, podias ter exatamente os bons resultados. Mas nós tínhamos que correr atrás do tempo, chegávamos, nós não tínhamos dinheiro. E o presidente do Test África foi uma pessoa que lutou bastante. Lutou bastante. Portanto, não é fácil um presidente liderar um projeto como o Test África sendo um patrocinador. E nós ficamos fora do campeonato nacional por causa de questões financeiras. Não fora por causa de talento dos jogadores, fora muito mais questões financeiras. Então, se nós tivermos um patrocinador como, por exemplo, o Chefiane, como, por exemplo, a HSB, como, por exemplo, o Sazol, a EDM, podes ter a certeza que eu lutava para ser campeão. Porque existem elementos que possam acontecer. Se eu tenho um patrocinador, o jogador não vai reclamar. Mas, infelizmente, o meu Test África, que é meu Test África, conseguiu aquele lugar e não conseguimos manter. Mas a sorte de Deus, veja Deus o que é que faz? Desenhou outro projeto. Por que o Test África não volta a Moçambola? Está aí a correr, os documentos estão a correr. Se Deus não quiser, o Test África vai manter. Há essa possibilidade de... Claramente. A federação já Já criou todas as condições. Cabe à direção atual lutar para exatamente as coisas começarem a andar. Porque o Test África é uma marca. O Test África é uma marca na região, ou para outra, em Manica, mas também em Moçambique. Você vai, por exemplo, quando eu fui para Lixinga, já tinha lá adeptos, sócios. Eu fui para Pemba, quer dizer, tudo aquilo lotado com os azuis. Quer dizer, onde jogam o Test África, há sempre uma massa associativa que existe. Sem dúvida, Ilustres. É exatamente isto. Quer dizer, o Test África, não só em Manica, mas também há muitos adeptos que gostam de ver o Test África, porque é um clube também que nem o Test do Punga, carrega um passado muito, muito forte aqui no nosso país. Não, essas duas equipas foram campeões nacionais. O Test África foi o primeiro campeão do país, Moçambique neste caso, e o Test Punga foi campeão em 81, porque a fábrica nessa altura funcionava. E suportava com todas as despesas. Exatamente. Olha, o Test Punga, falando do Test Punga, eu não vi onde foi campeão, porque na altura não era um... Mas dizem que o Test Punga, até então, é a equipa que carrega massa. Não tem Aqui na diferença. Província só fala, quase um dos clubes, tirando o Ferroviário, segundo o clube com maior adeptos. Não tem diferença com o Test África. Não tem. Por isso, eu acredito que este ano o Test África pode ter outras mudanças e eu desejo ao Test África uma E a nova direção, vamos dizer assim. A nova direção, forte abraço, contem com o meu apoio, eu estou aberto em tudo. Neste preciso momento, estou sem contrato com nenhum clube e é verdade que alguns clubes me mostraram interessados nos meus serviços, mas ainda estou a estudar se vale As a pena. possibilidades em função do tempo também que dispõe. é Porque a maior parte das vezes do problema não é só aceitar o contrato para atender um clube, mas também ter o tempo para estar lá. Sem dúvida. Porque a não presença física acaba por não estar presente em muitas situações. Nós fazemos um grande trabalho. Nós, no Test África, quando os resultados não estavam a sair, nós fomos buscar um dos treinadores experientes, que é João Chissano. Fomos buscar. Os resultados começaram a não sair e o próprio treinador, na altura, acabou abandonando o projeto. E nós fomos buscar o CEPET.
e lutamos com o CPET até o final. Para dizer que eu não costumo, eu na minha vida não gostaria de trabalhar com nomes. Eu não gostaria de trabalhar com nomes, eu gostaria de trabalhar com profissionalismo. A amizade não ajuda em qualquer parte do mundo. Tem que ser um profissional. E naquela área. E os resultados vão aparecer. Claramente, tem que ser alguém exigente para que os resultados saiam. Se não tiveres as pessoas exigentes, os resultados não vão sair. Como, por exemplo, o estabelecimento, se o diretor ligado a esta área não consegue ver, não vais ter a luz. Vamos chegar aqui sem luz, vamos chegar aqui sem salários. Então temos que ter exigente para ter resultados. Muito certo, Ilustre. Ilustre, vamos saltar agora da parte do Test África, vamos para na área do empreendedorismo, vamos dizer assim. O Ilustre Dimo, nesse momento, é o CEO da empresa GP Sports Limitada, uma loja de venda de material desportivo, acredito localizado em Chimoio mesmo. Como é que o Ilustre consegue entrar na área do desporto já como empreendedor, vamos dizer assim, empresário, e consegue ter esta empresa GP Sport, uma empresa que já está a dar alguns passos no mercado moçambicano. Gostaria de saber qual foi essa iniciativa, como é que consegue criar esta empresa. Bem, eu juntei o futebol e o desporto, porque as duas coisas andam juntos. E eu costumo dizer que o governo não tem emprego. Nós é que temos que criar emprego, não o governo criar emprego para a gente. Eu fui perceber que existe muita procura na área do desporto e muita procura na área de material desportivo. Onde há uma bola, há uma criança. Eu comecei a desenhar esse projeto aqui na Beira. Aliás, nem foi aqui na Beira que eu desenhei o projeto. Comecei a desenhar o projeto em Maputo, como eu disse que via um tempo em Maputo. E depois o projeto, eu sabia de antemão, a qualquer momento podia ser da cidade de Maputo. E vim para cá, comecei aos poucos, e no ano passado comecei mesmo a criar, a tirar o que estava no papel e começar a pôr em prática. E é daí onde que consegui inaugurar a minha loja, que é a venda de material desportivo, que chama-se GP Sport Limitada, no qual não é tão fácil, mas é mais um emprego garantido. Eu costumo dizer não sou empresário, porque não sou, eu sou a pessoa que estou ligado à gestão desportiva, né? Sou um agente desportivo, né? E consigo um pão através da venda do material desportivo, e são elementos que me sustentam. Portanto, graças a Deus, os resultados já começam a sair. Há pouco tempo fechamos um negócio com um dos jogadores que está a jogar na Ásia, neste caso o Witten Camp. Nós fechamos uma parceria com ele e ele é meu parceiro disto, e continuamos a trabalhar, e estou a ver em pouco tempo os meus projetos crescer, porque a minha ideia é de vestir uma equipa de futebol, mesmo seja a equipa do bairro, mesmo que seja uma equipa do bairro, o meu sonho é investir num bom clube. E o material em si, eu tenho algumas amizades com alguns fornecedores que estão na China, e por sorte acabei não indo à China por questões da faculdade na altura. Eu queria me defender, eu já tinha passagem para a China para conhecer a China. O país Em si, não para ir comprar o material. Atenção, é para ir conhecer a China. Mas infelizmente eu já tinha passagem em 2019 e eu não consegui ir para a China porque eu tinha um compromisso com a faculdade, que era defender o meu ensino superior. Foi daí onde eu não consegui ir para a China, mas estou a lutar para que eu vá para a China. E neste país
para conhecer o negócio, como funciona, entender bem este negócio, que quanto a mim já começa a dar alguns frutos. Eu fico satisfeito por perceber que em pouco tempo vou empregar mais pessoas. E o negócio também vai fluindo. Mas vai crescer. É verdade que escolhi a cidade de Chimoio, porque é lá onde eu vivo, apesar, do seu ponto de vista, que a minha residência está cá na Beira. Lá é uma área comercial, como sabe que Chimoio movimenta muitos clubes. Não só na provincial, mas também tem informações. É lógico, uma estratégia, né? Nós temos sempre uma estratégia, mas não estou a dizer que um dia não possa colocar... ir para outros países, outras províncias, vamos dizer assim. Eu vou andar, percebes? Eu vou andar. Se dizer que Niassa está a dar... Precisa. Eu estou em Niassa. Se dizer que em Cabo Delgado precisa, estou lá em Cabo Delgado. E eu não sou fixo, porque eu cresci na Beira, então vou morrer na Beira. Não. Eu sou um comerciante, daqui para aqui. Se houver uma possibilidade para eu viver em Portugal, eu vou. Se houver uma possibilidade de viver na Ásia, eu vou. Mas o meu foco é negócio. E graças a Deus, comecei agora. Não tenho muitas andanças nesta área, mas Deus vai dizer alguma coisa. Então vamos aqui. A GP Sport é assim? Sim. GP Sport já é uma marca de referência no mercado nacional. Sem dúvida. Os projetos são feitos em papéis e para serem realizados. Há projetos que são feitos em papéis e não são realizados. Eu tenho a sorte de fazer um projeto e seja realizado. Quando eu fiz o projeto de concorrer à Associação de Futebol a nível de Sofala, foi em papel e depois tornou-se uma realidade. Há quem faz em papel e depois não acontece. Fica no papel. Então, eu sou das pessoas que faço um projeto no papel, tem que dar resultado. Depende como. Eu vou ter que mexer aqui, vou mexer aqui, vou ter que chegar à televisão. Há um objetivo onde... Há um foco, exatamente. O foco é este. Eu não entro para perder. O meu sonho é vencer sempre. Vencer sempre. Este que é o meu lema. Então, venci, estou aí, estou a lutar para ver que sustento a minha família e as pessoas da comunidade que estão perto, que precisam de uma bola. Uma criança, para oferecer um presente, não precisa oferecer uma bicicleta. Você só precisa oferecer uma bola. Como fazem no Brasil, por exemplo. O Brasil tem maiores jogadores a nível do mundo porque os pais preocupam-se com uma primeira coisa. É uma bola de futebol. Onde há uma criança a correr, há sempre uma bola de futebol. Então eu levei este lema. Muito certo, ilustre. Ilustre, mesmo para fechar a nossa conversa, considerações finais, alguma mensagem que deixar aos nossos telespectadores em casa, fica à vontade. Primeiro, dar meus fortes abraços a esta equipa jovem desta televisão que está em crescimento. Tendo em conta, sabemos que a dificuldade existe, mas os jovens estão cá para mostrar as mais. Especialmente para a minha família, dar um forte abraço e que continua sempre a apostar nesta pessoa, e aos meus parceiros, aos meus fornecedores, às pessoas que seguem a minha página, muito obrigado por terem por ter tirado o vosso tempo para me escutar. Estou convosco e a palavra-chave que eu vou dizer: vencer sempre. É a palavra-chave que também é objetivo de muita gente que devia pensar assim para crescer, não só a nível pessoal, como também a nível profissional. Muito obrigado, Ilustre, pela sua presença aqui nos estúdios, por essa conversa interessante. Contamos consigo futuramente para mais conversas, debates acerca do nosso desporto nacional, não só também provincial. Sabemos que Manica, Sofala, acaba por ser casa, são 200 km só de diferença. E hoje em dia é possível pequenas deslocações para massificar também o nosso desporto aqui na província. Ilustre, muito obrigado. Assim que nos acompanha em casa, nosso muito obrigado. Obrigado pelas vossas visualizações, vossos likes nas redes sociais, YouTube, Facebook. Tem estado a crescer, a fazer o programa atingir patamares internacionais e nacionais. Hoje estivemos aqui mais uma vez com o nosso convidado, que deixou aqui uma gama de experiência, uma gama de ideias para si, não só para os outros amantes de futebol, que queiram também desenvolver no desporto, não só aqui em Moçambique, assim como fora de Moçambique. Muito obrigado e até ao próximo programa.